Olá, irmãos. Estamos aqui de novo em nosso EBQ especial, segunda parte. Hoje está conosco o nosso seminarista Alberto Nogueira e ele está sendo apoiado por nós, pela graça de Deus, já faz um bom tempo. E ele tem sempre demonstrado a sua gratidão, isso é uma coisa muito legal, mandando mensagens, agradecendo e também mandando notícias aí do seu trabalho, tudo que ele fez. Estamos acompanhando e é um prazer, viu, Alberto, que você está servindo ao Senhor Jesus, tão jovem, tão dedicadamente. Que Deus o abençoe e continue abençoando você. É um prazer para nós realmente acompanhar a sua vida e desejamos que Deus possa enchê-la com a sua graça, fazer transbordar a sua vida para que muitos sejam enriquecidos pelo amor de Deus. Por isso estamos aqui, né? Muito bom. Então vamos também para nós da igreja, vamos orar agora, vamos pedir a bênção do Senhor Jesus e ouvir o nosso seminarista. Muito obrigado ao CTCEB, que alegria para nós estarmos ligados com o CTCEB. Vamos também orar pelos nossos doentes. Temos o Caleb do Robson, está super sério essa situação. O Caleb está em risco de vida, foi levado à UTI em Uberlândia e ele está, realmente é o filho da promessa para os nossos irmãos Robson e Dorcas, e vamos orar para que Deus dê a ele novamente vida. Nós vamos ter todas as programações normais, mas no domingo temos a grande alegria de termos um batismo. Já que estamos nesses tempos especiais, nós vamos seguir ainda todas as questões de segurança por causa do coronavírus e vamos deixar apenas as famílias, os batizandos, se aproximarem da piscina. Por favor, entendam isso. Temos um espaço bem limitado. Aí a família de cada batizando fica junto, aí o batizando vai ser batizado pela alegria. É uma grande alegria termos 5 batizandos. E então vamos acompanhá-los aí para a glória do Senhor. Vamos orar agora? Os anúncios não tem mais, eu acho, espero. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e adoramos. Tu és o nosso Pai, nosso Pai Celestial. Podemos dizer a Ti, Abba Pai. Isso é um presente, uma graça que nós não podemos nem expressar. Mas agradecemos, Pai, que somos amados por Ti e que esse amor de Deus foi dado a nós como presente inefável através de Jesus, Teu Filho. Pai, muito obrigado. Obrigado que temos agora tempo para aprender a Tua Palavra. Pedimos que Tu fales aos nossos corações, que Tu nos transformes pelo poder da Tua Palavra e que o Teu Santo Espírito em nós possa transformar essa Palavra de Deus em fruto para a Tua glória e honra. Pedimos pelo irmão Alberto que Tu o abençoes, que Tu o diriges na vida dele, use-o, dê a ele também tudo quanto ele precisa, que todas as necessidades sejam abastecidas, que ele possa também receber de Ti tanta graça que ele fica transbordante, que a Tua graça transborde e dê muitos frutos na vida dele. Pedimos pelo Caleb, rogamos pela vida do Caleb, que está em perigo de morrer, em perigo de perecer. Senhor nosso Deus, para Ti isso é uma coisa pequena, tocar, sarar, curar, e pedimos que ao Teu mandar toda essa doença, todo esse problema seja resolvido. E sabemos que Tu usas pessoas, pedimos que os médicos sejam usados, pedimos que o hospital seja usado, essa união de UTI onde ele está agora. Pedimos que Tu acalmes os corações do Robson e da Dorcas, que estão tão firmes na fé, mas estão sendo provados de maneira tão forte, intensa. Pedimos que Tu estejas perto deles, que eles possam experimentar a Tua presença nessa aflição, nessa provação. Os abençoe, tranquilize
os corações e enxugue as lágrimas e dê a eles essa alegria de poder receber o Caleb das tuas mãos são e salvo dessa situação. Encomendamos a tia Beth também. Obrigado pela vida dela, obrigado, ela é nossa irmã querida, nós a amamos muito e pedimos que ela possa continuar sendo firme em Ti e se entregar cada vez mais a Ti. Pedimos que esse seja o último round de quimioterapia, que ela seja sarada, que ela seja devolvida ao marido, à família dela, por favor. Pedimos que isso aconteça, que ela fique sarada dessa doença e obrigado que podemos pedir a Ti em nome de Jesus. Pedimos pelo pastor Ari, nosso amigo, nosso irmão que nós amamos também muito. Pedimos que Tu abençoes, que as dores sejam amenizadas e que ele possa continuar trabalhando firmemente no reino de Deus como ele está fazendo. Agradecemos a Ti pela vida dele também. Agora nos encomendamos a Ti, Senhor, nosso Deus. Em nome de Jesus, abençoe e nos fale aos nossos corações pela Tua palavra. Amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Meu nome é Alberto, eu sou seminarista aqui no CTCEB e fiquei incumbido de trazer essa mensagem para vocês, de participar junto com vocês desse momento, trazendo algum tema, algum assunto para exibir para vocês à luz das Escrituras, o que Deus nos fala a partir da Bíblia e o que Ele quer nos falar nesta noite querida. Eu quero dizer aos irmãos que é realmente um privilégio estar aqui e como o pastor Pablo sabe mais especificadamente, como vocês têm sido bênção juntamente com o pastor na minha vida, me acompanhando durante esse tempo de seminário, me apoiando e me dando a força até esse momento. Vocês têm sido um meio de graça de Deus na minha vida e eu sou grato por Ele ter colocado vocês na minha vida para me abençoar, tá bom? Eu oro por vocês e espero que Deus possa estar nos conduzindo nesse momento, tá? Então, nessa noite, eu refleti um pouco durante esses dias e Deus colocou em meu coração que eu deveria falar com vocês um pouco sobre missões. E o que é missões? Como eu devo agir frente a esse tema? Como deve estar no coração e como ele está frente a essa questão? Não muito raro ouvimos que algum indivíduo possui uma missão ou que alguém é missionário porque está fazendo missões. Assim, uma das perguntas mais comuns de um crente é: o que é missão? De quem é essa missão? Para que Deus cumpre a missão? Como Deus cumpre essa missão? Naturalmente, desejamos saber qual é o nosso papel nesse passo. Qual a razão de Deus ter nos resgatado um dia e até mesmo agora que resgatados, como deve proceder a nossa vida frente a tantas pessoas incrédulas nesse mundo? Sabemos que vivemos num mundo caído, cheio de problemas, um mundo que está em caos, onde parece que tudo não está girando da maneira como fora planejado no Gênesis. E não é nada mais confortante quando sabemos que as coisas não parecem estar melhorando, ou quando não vemos uma perspectiva de melhorar. Tudo isso nos faz voltar ao Gênesis e não há nada mais confortante quando sabemos que existe um Deus que mesmo frente ao mundo caído, existe um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Então, a partir do capítulo 3 de Gênesis, isso nos faz voltar a esse livro, vemos que primeiramente o homem e a mulher desobedecem a Deus e são expulsos do jardim. No capítulo 4, Caim mata seu irmão, chamado Abel, e mente sobre o que havia feito. Nos capítulos 6 a 8 de Gênesis,
A humanidade se torna tão corrupta que Deus faz um renovo, Deus faz um limpa na terra, com um baita de um dilúvio. No capítulo 9 de Gênesis, nós observamos novamente o homem voltado ao pecado, quando Noé embriaga-se e o seu filho Cã vê a nudez de seu pai. Deus já havia falado para o povo se espelhar e ser bênção para outras nações, mas mesmo assim, no capítulo 10 de Gênesis, os seres humanos constroem uma cidade e se aglomeram numa torre. Deus manda confusão entre aquele povo para acabar com toda aquela rebelião. Então esse é o contexto do início de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, quando nós olhamos para esses acontecimentos, nós provavelmente pensamos assim, se eu fosse o governante, né, e o guia dessa nação, eu já estaria saturado do que está acontecendo. Com todos esses atos de desobediência, homicídio, engano, bebedeira, nudez e rebelião, eu já teria mandado todo mundo para o além. Então, provavelmente, nós soltaríamos as nossas rédeas e deixaríamos a nação por suas próprias atitudes e desejos. Mas não é isso o que o Senhor Deus faz nesse momento. Ele, com a sua maravilhosa graça e misericórdia, coloca em destaque sua missão para a humanidade, chamando um homem, no capítulo 2, chamado de Abraão, e a sua esposa Sara, para que deixassem o seu lar e fossem a uma nova terra, em busca de um novo início para a humanidade. Então quero ler com vocês agora o texto de Gênesis e orar com vocês para que a gente possa dar início à nossa mensagem. Oremos. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esse momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor venha a fixar em nossas mentes aquilo que o Senhor tem preparado em nossas vidas. Essa é a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Gênesis 12, versículo 1 ao 3, vai dizer: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nesse início, diante de todo esse panorama inicial do capítulo do livro de Gênesis, podemos nos perguntar: que missão é essa? Diante desse chamado que Deus faz a Abraão, existem algumas perguntas sobre missões que o Senhor quer nos revelar. E quais são essas perguntas que o Senhor nos revela aqui nesse trecho? Neste trecho, vamos observar 3 perguntas que o Senhor quer que saibamos acerca da missão dele e de como nós, pecadores, podemos ser instrumentos na mão de um Deus santo e gracioso. Então, a primeira pergunta é: de quem é essa missão? E eu já respondo inicialmente para os irmãos que essa missão é do Senhor. Verso 1 vai dizer: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Observamos que aqui no texto, o agente missionário é o próprio Senhor. É o Senhor que vai até Abrão, é o Senhor que dá a ordem a ele, chamando para fazer parte de sua missão. Abrão não tem nenhum mérito, Abrão não tem nenhuma força. Porém, Abrão, como todo ser humano, enfrenta algumas questões do seu coração, enfrenta algumas questões específicas que lhe impõem medos e incertezas acerca desse chamado. Observamos algumas coisas. Primeiro, nós observamos que Abrão tinha que renunciar às certezas do passado diante do chamado que lhe estava proposto.
Provavelmente a idolatria da cidade a qual Abrão morava, chamada Harã, lhe desse uma falsa segurança, pois era uma cidade idólatra, o que consequentemente fazia com que ele fosse um idólatra também. Naquela época, a cidade de Harã tinha como Deus comum o Deus Lua, eles adoravam o Deus Lua. Então, quando nós adoramos falsos deuses, nós temos uma falsa segurança. Achamos que ele pode nos trazer algo, mas essa segurança é apenas passageira, superficial. Abrão talvez visse mais oportunidades em Harã, de oportunidades de sustento, pois provavelmente Harã era uma cidade comercial muito interessante, pelo fato de ser um ponto de ligação entre os portos comerciais da região. Abraão tinha uma família estabelecida ali, o que lhe era um grande desafio, pois todos nós sabemos o quão é difícil ficar longe dos nossos parentes, ficar longe daquelas pessoas a qual nós tanto amamos. Além de lidar com as certezas do passado, Abraão tinha que lidar com as certezas do futuro, as incertezas do futuro. Abraão não sabia para onde estava indo, ou seja, ele estava tendo que enfrentar um novo teste de fé, não sabendo nem sequer o nome da cidade, as características para onde ele ia. Então, assim, diante de tantas dificuldades, vemos que Abraão era incapaz de lidar com tudo isso através de suas próprias forças. Qual a chance, meus irmãos, de um idólatra de 75 anos colocar sua vida em risco, deixando tudo para trás, terra, família, talvez conforto, e saindo rumo ao desconhecido? Quando nós analisamos, a gente pode dizer que a chance disso é praticamente zero. Zero, pois o Senhor é que é o autor desse chamado. É Deus quem realiza a obra no coração desse homem, arrancando da sua terra idólatra um idoso e uma mulher estéril, para que os propósitos soberanos do Senhor, Deus, fossem cumpridos. É o Senhor que chama Abraão para fora desse ambiente de idolatria, no qual estaria fadado a condenação e a morte eterna. Deus demonstra sua misericórdia e graça ao retirar um idólatra de seu contexto pagão, separando exclusivamente para viver através das promessas da graça divina. Meus irmãos, quando Deus resgata pecadores como nós, não é comum nenhum outro objetivo a não ser cumprir a sua própria missão. A missão é do Senhor, Ele que vem até nós. Desde o Gênesis, do capítulo 1, o Senhor é que resgata o seu povo e vai até aqueles que são seus. O chamado que Deus faz a Abraão nesse texto é apenas o início da missão divina e é apenas o início da nossa missão como povo dele. Portanto, por mais que um dia, meus irmãos, fomos chamados para fazer parte dessa missão, não nos enganemos, nem deixamos cair no erro de achar que tudo isso foi pelas nossas próprias forças, mas antes Deus nos chamou e resgatou por meio de seu Filho que morreu na cruz, para que hoje a missão de Deus de abençoar todos os povos da terra fosse cumprida através de pessoas como eu e você. Sabendo de quem é essa missão, sabendo que a missão é do Senhor, podemos levantar outra pergunta nesse texto. Para que Deus cumpre essa missão? Verso 2: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Meus irmãos, Deus cumpre a sua missão baseada na promessa feita em Gênesis a Abrão. Essa promessa aqui não é simplesmente uma ilustração ao acaso sobre outro fato qualquer, mas ela é o próprio fato, a própria agenda de Deus para salvar o mundo. A bênção prometida a Abraão é automultiplicadora. Como assim?
Aqueles que são abençoados são chamados para ser bênção além de si mesmo. Essa é uma característica que a torna tão profundamente missional. Isso porque se enxergarmos a nós como povo de Deus, como aqueles que foram inseridos na bênção prometida a Abraão pela fé em Cristo, a comissão abraâmica passa a se tornar uma responsabilidade nossa, meus irmãos. Assim podemos ouvir do Senhor sussurrando ao nosso ouvido a frase: seja uma bênção. Em outras palavras, a promessa feita a Abraão nesse capítulo de que todas as nações da terra serão abençoadas por meio da eleição que Deus faz a ele, impulsiona a missão do povo de Deus, que flui da missão de Deus. Ao olharmos para esse texto, reparamos na repetição da palavra bênção, de modo que aponta para o trecho central dessa perícope. Também olhamos para a repetição da palavra você, que é repetida várias vezes durante esse trecho, e que de modo natural nos exibe o fato de um indivíduo trazer bênção para todas as nações. Então, Deus está dizendo para Abraão: você seja bênção. Você, Abraão, seja bênção para as outras nações da terra. A forma imperativa trazida aqui, a ordenança trazida aqui na frase, ser tu uma bênção, realmente expressa uma consequência. O fato de que o ilustre viajante sai da Mesopotâmia politeísta, a qual fora divinamente comissionado a entrar no meio de pessoas completamente estranhas de alguma nova terra, simplesmente acontece que para que este homem seja um canal pelo qual Deus abençoaria todas as nações da terra. E é para isso, meus irmãos, que Deus nos separa. É para isso que Deus nos chama, para ser bênção a outras nações, para ser bênção na vida de outras pessoas, para que a gente seja ferramenta de graça para Deus alcançar vidas, para salvar pessoas que estão fadadas à condenação eterna, pessoas que estão perdidas em seus próprios delitos e pecados. Temos Abraão como um exemplo de fé, um homem que escuta o chamado do Senhor, que cumpre as ordens divinas por meio da fé, pois entendeu que uma vez resgatado e abençoado, tinha como ordenança, tinha como obrigação o ser uma testemunha para todos os povos, nações e etnias da terra e até os confins desse mundo. Assim, meus irmãos, se estivermos em Cristo, faremos parte dessa família de Abraão. Logo, desfrutaremos das bênçãos derramadas sobre ele. Herdamos também a missão dele, ou seja, ir e ser uma bênção. Ser o meio pelo qual a bênção de Deus alcança a vida de outras pessoas. Basicamente, analisar bem esse texto, analisar bem esse trecho, é saber quem nós somos, os filhos de Abraão, e para que nós estamos aqui, para participar da missão prometida por Deus, de levar pessoas de todas as nações da terra para a esfera da bênção redentora de Deus, por meio de Cristo Jesus. Assim, nós que nem merecíamos o amor de Deus, somos chamados para desfrutar e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Sabendo o motivo que Deus realiza essa missão, no verso 3, observamos como Deus cumpre a sua missão. Então, podemos nos perguntar como Deus cumpre esse propósito, como Deus cumpre a sua missão. Verso 3 vai dizer: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor nos diz em Mateus 16, 18 que as portas do inferno não prevalecerão contra o seu povo,
podemos ter a plena certeza de que nenhum esforço de Satanás poderia abalar a promessa divina de redimir o mundo por meio do Salvador prometido. A promessa trazida aqui não é uma simples promessa de bênçãos passageiras, de bênçãos temporais, de bênçãos momentâneas, mas a promessa do Evangelho de quem em Jesus Cristo, os descendentes de Abraão, pessoas de todas as nações e de todos os tempos, terão a bênção eterna do perdão de Deus. Deus cumpre a sua missão por meio de pecadores como nós. É realmente um privilégio fazer parte dessa missão, saber que o Deus Todo-Poderoso capacita pessoas incapacitadas, prepara pessoas despreparadas e redime pobres pecadores para que a missão redentora e soberana flua por todo o mundo. Por muitas vezes, esquecemos do Senhor soberano que está acima de nós, governando e conduzindo toda a sua criação. Esquecemos de como Deus promete cumprir sua missão e da maravilha que ele fez aqui nesse texto, de levantar Abraão, um idólatra, fazendo crer que juntamente com Sara, um casal de idosos, todos os povos, todas as línguas, todas as nações receberiam bênçãos imperecíveis, bênçãos imensuráveis, bênçãos para a vida eterna. Meus irmãos, somos o povo de Deus, aquele que tem por responsabilidade glorificá-lo e render louvor somente a Ele em todas as áreas das nossas vidas. Somos pecadores, mas pecadores redimidos em Cristo Jesus, pecadores redimidos que devem ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Isso significa que o Evangelho tem que transbordar de nossas vidas, ele tem que transbordar de nós, não só em alguns momentos específicos, mas em todo momento, em todo tempo na nossa família, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, dentro das nossas empresas, na política, no meio governamental, na saúde por meio de serviços ao próximo, nos nossos diálogos por meio do rumo e das intenções de nossas conversas. Até que Cristo venha, devemos exercer um papel messiânico, representativo, a qual aponta somente para Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz para que hoje tivéssemos o privilégio de ser um meio pelo qual a graça do Senhor é derramada sobre a vida de muitos idólatras por aí. Muitos idólatras como nós um dia fomos e que em alguns momentos nos pegamos sendo. Desta forma, é por meio de pecadores redimidos pela morte vicária de Jesus Cristo que Deus alcança e abençoa a vida de outras pessoas. Através da promessa feita a Abraão, desfrute dessas bênçãos, cumpra e testemunhe Jesus Cristo diante de todas as pessoas. Concluo essa mensagem com as seguintes palavras de James Sedman: Igreja de Deus, eleita e gloriosa, nação santa e eleita raça, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, herdeira da graça, saiba a razão do seu chamado, mostre os poderosos atos que Deus faz, fale do amor sem limites, graça que as necessidades humanas satisfazem. Deus lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Brilhe a luz de Deus ao seu redor, para que o seu nome seja glorificado e todos encontrem esperança e sentido em Jesus Cristo crucificado. Você era estrangeira e do coração amoroso de Deus desconhecida, mas, pela misericórdia dele, ó cidadão do céu,
ao lar você foi trazida. Que o seu amor flua aos outros, que o cuidado do Pai eles possam provar. Igreja de Deus, eleita e santa, seja o povo que Ele havia planejado, forte na fé e pronta a obedecer a que o Mestre lhe tem ordenado. Cumpra o seu chamado pelo sacrifício e oração, sacerdócio real. Doe a vida em alegre serviço, cante o louvor e declare o seu amor leal. Essa é a mensagem desta noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.